Todas as aulas ao vivo anteriores já estão disponíveis para vocês, né? Entrando ali na barra Atividades do Classroom, no tópico Vídeos, aulas ao vivo, está ali já a gravação da aula 1, da aula 2, da aula 3, e, claro, né, depois vai aparecer ali para vocês essa gravação que a gente está começando agora, que é o vídeo da aula 4. A mesma coisa os slides, né? Os slides que foram utilizados durante as aulas também ficam disponíveis para vocês ali no Classroom, na barra Atividades, no tópico Slides. Então já está lá o slide da aula 1, 2, 3, da revisão também, né? E hoje, logo a seguir, vai estar o slide da aula 4, né? Depois que a gente trabalhar esse conteúdo, tá? Então, materiais de aula estão sempre à disposição de vocês no Classroom. Claro, além dos slides, os vídeos, os exercícios, né, que a gente fez em todas essas aulas. Em cada uma das aulas, como vocês sabem, a gente tem dois momentos, né? Um primeiro momento que a gente faz a exposição do conteúdo e a participação de vocês com dúvidas e perguntas. Depois, no segundo momento da aula, pós intervalo e chamada, nós temos exercícios, que é a continuidade da aula, né? Com exercícios sobre esses elementos, né, de cada aula que a gente faz, para vocês praticarem, enfrentarem as dificuldades da prática dos cálculos, né? E a gente permanece ao vivo, juntos, conectados, até o final do turno, atendendo as dúvidas, as perguntas que vão surgindo com esses exercícios. Então, hoje não será diferente, né? Mesma coisa, rendas financeiras 2, a gente vai tratar de renda financeira diferida, e vai ter dois momentos na aula, como sempre, né? O primeiro momento expositivo, né? Detalhando os conceitos e aplicação da fórmula, das fórmulas, e o segundo momento com exercícios para vocês fazerem. Mas, como é de conhecimento de todos vocês, no início de cada aula, o que a gente faz? Relembra o nosso calendário, né? Então, vamos fazer isso. Cada uma das aulas, todas elas, a gente relembra o calendário para trazer para a memória de volta as datas, né? Inclusive, o Paulo estava perguntando antes a data do trabalho disciplinar, né? Não lembrava muito bem se era 18 ou 19, o Renan lembrou. Tá ali, né? Trabalho disciplinar, a entrega no Classroom no dia 19/6. Mas é importante, né? Em todas as aulas a gente relembrar o calendário, porque realmente pode fugir, né? A data, a gente esquecer. Até é recomendável aí, né? Anotarem, né? Fica até bem fácil de consultar, né? Pega o seu caderno, né? E anota todas essas informações, né? Essas datas, que é sempre muito importante. O calendário, a gente tratou ele no nosso vídeo do contrato pedagógico. Então, é um outro material que vocês têm disponível ali no Classroom, né? Se vocês acessarem o Classroom na barra Atividades, tem um tópico ali chamado Contrato Pedagógico. E ali, então, estão os slides, né, do contrato pedagógico, inclusive aparece o calendário, e tem um vídeo do contrato pedagógico. Aquele vídeo do contrato pedagógico foi um vídeo de mais ou menos uma hora e pouquinho, que a gente explicou tudo com detalhes. Então, a primeira coisa, no dia 29/5, né, antes da gente ter o conteúdo da aula 1, nós tivemos o contrato pedagógico. A gente abriu o Moodle, a gente explicou como acessar o Moodle, né, a gente entrou pelo site da QI, entramos no Moodle, a gente mostrou para vocês ali onde fica a atividade avaliativa 1 dentro do Moodle, onde fica a atividade avaliativa 2, a gente mostrou que estão lá os arquivos da apostila, plano de ensino, guia do aluno, inclusive, né, e nós mostramos também que vocês precisam entrar no guia do aluno e olhar as datas das avaliativas. Isso tudo foi feito ao vivo, né, no dia do contrato pedagógico. Então, a gente abriu o Moodle. Os primeiros arquivos que a gente abriu e mostrou para vocês foi qual? O guia do aluno, né? Lá no guia do aluno, o que tem? Prazo das atividades avaliativas que vocês precisam fazer. Foi a primeira coisa. A gente abriu e olhou ali. Semana tal, fazer atividade avaliativa 1 no Moodle. Vale 2 pontos. E estava lá no guia do aluno as datas e os prazos. Então, isso vocês precisam fazer sempre. Tá? Cada disciplina que vocês começarem, primeiro arquivo que vocês têm que olhar é o guia do aluno, para conferir as datas das avaliativas e fazer dentro do prazo que está lá. Porque se está no guia do aluno que tem um prazo, a gente deve cumprir com esse prazo, né? Que depois do prazo ela fecha, tá? Então, isso foi visto, está gravado, a gravação está disponível ali no Classroom, na barra Atividades, no tópico Contrato Pedagógico. A gente fez isso ao vivo e vocês acompanharam, né? Mas
Se esqueceu, né, não assistiu, viu pela metade o contrato pedagógico, assiste ele na íntegra, né? Ele está ali, gravadinho, né, tranquilo, é só assistir novamente, sem problema algum. Não perca um prazo, tá? Avaliativa 1, valendo 2 pontos. Então, nesse dia 29, a gente fez isso. Contrato pedagógico, explicamos tudo em detalhes, tá? Além do Moodle, nesse dia 29, que a gente abriu e mostrou tudo lá dentro do Moodle para vocês, no vídeo, tá gravadinho e bonitinho também, como vocês vão fazer o trabalho disciplinar e como vocês vão entregar o trabalho disciplinar no Classroom. Tá ali nesse vídeo também do contrato pedagógico, a gente explicou passo a passo, né? Que vocês têm que entrar no Classroom, clicar na barra atividades, clicar lá em trabalho, tá ali o arquivo do trabalho, cada um tem o seu arquivo, vocês vão clicar nesse arquivo, tem lá 4 questões, né, de cálculo, são 4 fórmulas, e ali no arquivo do Classroom já está, inclusive, as fórmulas, né, bem fácil de fazer, porque você tem que apresentar o que ali, na verdade? O desenvolvimento do cálculo, né, a fórmula já está ali, você tem que aplicar o passo a passo, mostrar o passo a passo do cálculo, e chegando na resposta correta, tá, nas 4 questões, e vocês devem fazer isso, né, entregar o trabalho disciplinar até o dia 19/6, tá? Ali no Classroom. Do mesmo jeitinho que a gente explicou lá no vídeo do contrato pedagógico. Depois de feito o arquivo, fecha o arquivo, clica em ver atividade, aí vai aparecer uma caixinha lá, entregar, ou então marcar como concluída. Aí depois de ter feito o arquivo, tudo isso, aí sim clica em marcar como concluída, entregar, e aí o trabalho vai ser entregue para mim. Aí depois do dia 19, né, que todos estiverem entregues, lá no dia 20, 21, 22, vou estar corrigindo e devolvendo com nota para vocês. Tá? No próprio Classroom, vocês vão receber uma mensagem de volta que o trabalho foi corrigido e vocês receberam a nota dele. Tá? Isso foi gravado ao vivo, no primeiro dia, no dia 29/5, o arquivo gravado do vídeo do contrato pedagógico, tá ali no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. Tá? Mesmo assim, gente, em todas as aulas, no início de cada aula, a gente fala do calendário de novo, todas as vezes. Além do dia 29 aqui, lá no dia 5/6, a gente falou de novo desse calendário. Hoje, dia 12, estamos falando novamente. E o que vai acontecer no dia 19/6? A gente vai falar de novo. Então, em todas as aulas, a gente sempre relembra todo o calendário, todo o passo a passo do processo avaliativo. Relembramos de novo que vocês têm que ver no guia do aluno o prazo das atividades avaliativas. Lembramos de novo do trabalho disciplinar. Tudo isso é sempre relembrado, sempre reforçado. Por quê? É muito importante, é claro. A média final de vocês depende disso. Depende de vocês fazerem as coisas, né, no prazo, fazerem as avaliativas, trabalho. Tá? Lá no dia 26, na parte da manhã, o dia 26 é o dia da prova, né? Mas na parte da manhã a gente tem uma revisão. Tá? Então vai ser feita uma revisão de conteúdo com o cunho aí de preparar vocês, né, para a tarde. Então a gente vai revisar o conteúdo da aula 1 a 6, especialmente, né, pensando que na tarde vocês vão fazer a prova. Então à tarde a prova às 13 horas. Tem conexão ao vivo de manhã, com revisão, e à tarde é só a prova. Então à tarde não vai ter conexão ao vivo no dia 26. No dia 26 à tarde, é publicado no Classroom para vocês as instruções de prova e o código da prova. Muito bem, isso antes das 13 horas. Aí às 13 horas, vocês já leram as instruções e copiaram o código. Às 13 horas, vocês vão acessar o Moodle, vão clicar lá na disciplina de matemática financeira, vão clicar na prova, e ela vai pedir o código. Insere o código, faz as 10 questões, ao final das 10 questões, clica em salvar e enviar, e ela já vai dar a nota de vocês na N2. Muito bem, aí então já temos as notas para a média, né? A média é N1, as duas avaliativas valendo 4 pontos cada, 2 pontos cada uma, né? Totalizando 4 pontos na N1, mais o trabalho disciplinar valendo 6 na N1, 10 pontos da N1. Na N2, prova, 10 pontos. Soma as duas, né? Dá 20, divide por 2, média final 10. Esperamos que todo mundo fique com 10. Se porventura, né, somei N1 mais N2, divide por 2 e deu abaixo de 6, abaixo da média, reprovaria, mas aí, entre aspas, nós temos uma recuperação, que é a avaliação de substituição. O que ela vai substituir? Ela vai substituir a nota menor de vocês. Então, se eu fiquei abaixo da média, por exemplo, fiquei com 8 na N1,
e 2 na N2. Soma as duas notas, 8 mais 2, 10. Divide por 2, 5. Ficou abaixo da média. Reprovaria. Mas ainda tem a substituição, então vai fazer a substituição no Moodle no dia 10 do 7. Fez a substituição, vale 10 também, e aí tirou 4. Esse 4 substitui qual nota? A menor, né? Entre a N1 e N2, nesse nosso exemplo, qual foi a menor? A nota da N2, né? A N1, 8, N2, 2. Fiz a variação de substituição 4. Substitui 2 por 4. E aí fica, então, 8 da N1 mais 4 da N2, 12. Divide por 2, 6. No mínimo, então, né, nesse exemplo, precisaria de 4 para chegar na média 6, tá? Então, no Moodle, substituição somente para quem ficar abaixo da média, no dia 10 do 7, e não tem código nessa prova de substituição. Tem que entrar no dia 10 do 7, clicar lá na matemática financeira dentro do Moodle, clicar lá na avaliação de substituição e fazer a prova, né? Ao final das 10 questões da substituição, clica em salvar e enviar, e ela já vai dar a nota que vocês ficaram na substituição, certo? A gente sempre reforça isso, né, no início de cada aula, muito embora, né, lá no contato pedagógico, tudo foi informado. A gente precisa repetir em cada aula, né, porque tem sempre um percentual aí, né, que embora, né, a gente faça esse esforço aí, todas as aulas repetindo, tem um percentual que vai deixando passar os prazos, e esses correm o risco de reprovar na disciplina. Então, todas as aulas o professor fala que tem que fazer atividade avaliativa no Moodle, mas eu não faço. Já vou perder 4 pontos aqui. E aí, na média final, como é que vai ficar? Pode ficar abaixo da média, né? É um risco, tá? Então, muita atenção nas avaliativas no Moodle, vale 2 pontos cada uma, tem prazo, e o prazo está no guia do aluno, conforme a gente demonstrou no vídeo do contato pedagógico. O guia do aluno é um arquivo que está sempre à disposição de vocês no Moodle, lá na disciplina de matemática financeira. É só clicar nele, conforme a gente mostrou no vídeo, e está ali os prazos, tá? Não percam esses prazos, façam as avaliativas. Onde é que estão as avaliativas? Está no Moodle, conforme a gente mostrou no vídeo do contato pedagógico. Tá? Tem que clicar lá, semana 1, está a avaliativa 1, semana 2, está lá a avaliativa 2. Tem que fazer dentro daquele período, tá? A prova final, a gente mostrou também no Moodle, né? Vai estar ali abaixo da semana 1, 2, 3, 4, está lá a avaliativa final. A substituição vai aparecer lá também, abaixo das semanas, para vocês fazerem, tá? Bom, muito embora a gente, a maioria da turma aí está fazendo tudo certinho dentro do prazo, né? E todos vocês estão sempre aí no início, né? Das aulas, revendo esses avisos, né? Muito embora todos vocês tenham bastante ciência disso, podem surgir dúvidas novas e perguntas novas, né, a respeito desse processo. Antes eu não tinha pensado nisso. Então, pode surgir uma nova pergunta, né? Então, gente, tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida que surgiu aí sobre o processo avaliativo? Tudo certo. Tudo certo, Renan? Legal. E os demais? Tranquilo. Tranquilo, legal, Renata. Certo. Então, Arthur também colocou tranquilo no chat. Legal, Arthur. Muito bem. Ana Paula também colocou um certo ali no chat. Caroline também, tudo certo. O Juan também colocou tranquilo. Certo, gente? Legal. Turma de vocês, né? 98% aí tá tudo em dia, né? Agora tem uns 2% aí que tem que estar atentos a esses prazos, tá? Para não deixar passar e aí não correr o risco aí de ficar abaixo da média, tá? Como vocês sabem, por falta de aviso não será, né? Todas as aulas eu estou aqui chateando vocês com os mesmos recados, né? Então peço desculpa àqueles que ouvem sempre a mesma coisa, já estão cansados de saber, né? E não aguento mais ouvir o professor repetir essas datas, mas é importante, tá, gente? Eu tenho que fazer isso, é o meu papel, porque alguns, às vezes, né, acabam esquecendo, né? E aí a gente precisa reforçar, tá? Muito bem. Vamos às nossas rendas financeiras 2. Um detalhe, nós vamos começar, né, o conteúdo, a renda financeira 2, mas em algum momento, tá,
tem uma das diretoras aí das filiais, né? Nós estamos aí filial 2, filial 11, em filial 18 conectados, são várias turmas, né? Ela vai entrar na nossa conexão para conversar com a turma, tá? Então, em algum momento vai ter essa paradinha, mas a gente vai continuar depois tranquilo como sempre, certo? Muito bem. Então, rendas financeiras 2. Vamos relembrar algumas coisas. Dentro das rendas financeiras, a gente já viu a renda financeira antecipada e a renda financeira pós-antecipada. Lembram? Inclusive foi antes da revisão, né? Era a nossa aula 3. E junto à renda financeira antecipada e pós-antecipada, tinha a renda financeira diferida, que ficou para a nossa aula de hoje. Então vamos relembrar algumas coisinhas ali das rendas anteriores. Para a gente definir as rendas financeiras antecipadas, a gente precisava anotar aqueles termos, né? Renda financeira antecipada, se no enunciado do exercício diz com entrada, os pagamentos são feitos, por exemplo, no início de cada período, se trata de uma renda financeira antecipada, e aí nós temos um conjunto de 4 fórmulas na antecipada, 2 para financiamentos, empréstimos, né, compra, venda, e 2 para aplicações financeiras. Tá? Das 4 fórmulas, conforme elas aparecem ali no material de PDF, né, consulta de fórmulas, as 2 de cima são aplicações financeiras e as 2 de baixo são operações comerciais. Então, além de falar com entrada no início do período, que é uma aposta antecipada, as 2 fórmulas de financiamento serão utilizadas quando for operação comercial, compra-venda, né, de alguma coisa, um financiamento de alguma coisa, aquisição de algo, e as fórmulas de aplicações financeiras, né, serão utilizadas quando se tratar, então, de um montante que vai ser resgatado, né, um investimento que está sendo feito. Né? E aí, quando tem investimento, aplicação financeira, a gente usa a tabela FAC, que é fator de acúmulo de capital. Quando se trata, então, de uma aposta antecipada, mudam os termos, né? No enunciado, quando a gente lê, por exemplo, sem entrada, os pagamentos das parcelas, por exemplo, são feitos ao final de cada período, nós estamos tratando de uma aposta antecipada. Nós temos um outro conjunto de 4 fórmulas, aposta antecipada. As 2 primeiras, né, de aplicação financeira, e as 2 de baixo, operações comerciais, né, compra, venda, financiamento. Bom, lendo uma aposta antecipada, né, que é sem entrada ou ao final do período, e a gente lê no enunciado ali que é uma aplicação financeira, um investimento, vai ter um resgate, nós saberemos então que as 2 formas de cima, se no enunciado falar sem entrada ao final do período e é uma aquisição, é um financiamento, a compra, a venda de um produto, de algo, nós estamos falando das 2 formas de baixo, né, para operações comerciais. As formas de investimento usam a tabela FAC. As formas de operações comerciais, financiamentos, né, utiliza a tabela FVA. Então, isso em resumo, né, são as regras das rendas financeiras antecipadas e pós-antecipadas que a gente viu na aula 3, né, mostramos exemplos de exercícios, e depois, na segunda parte da aula, teve cálculos no Classroom, né, para aplicação dessas fórmulas, e vocês fizeram os cálculos, né, tiveram perguntas, dúvidas, né, durante a realização dos cálculos, para a gente esclarecer. Depois, na aula seguinte, a gente teve, na sequência, né, na parte da manhã desse dia foi isso, na parte da tarde foi a revisão, né, e aí na revisão a gente reviu lá juros simples, compostos, né, operações comerciais, a gente reviu o aumento, desconto excessivo e, de novo, reforçamos, né, com mais exercícios e fórmulas ali das rendas antecipadas e pós-antecipadas, e na revisão, na segunda parte, teve de novo, né, exercícios para fazer no Classroom com todos esses cálculos e fórmulas, né, de juros, aumento, desconto excessivo, antecipada, pós-antecipada. Igualmente, nesse segundo momento, com a possibilidade aí de interação de vocês, com dúvidas e perguntas. Agora nós vamos ver as rendas financeiras 2, então, rendas financeiras diferidas. A renda financeira diferida, ela tem uma característica, se vocês relembrarem, né, quando a gente conversou a respeito lá das rendas financeiras, é um tipo de renda financeira que tem carência. O que significa essa carência, né? É um prazo que aquele indivíduo, né,
que vai realizar, então, um financiamento, um empréstimo, é um prazo que esse indivíduo tem para começar a fazer os pagamentos. É o prazo de diferimento. Então, eu fiz um empréstimo hoje e vou começar a pagar as parcelas desse empréstimo daqui a 3 meses. E esses 3 meses, que é o prazo que eu tenho para começar a fazer os pagamentos, é o período de carência, é o prazo de diferimento. Tá? Então, na renda financeira diferida, além do prazo que corresponde ao número de parcelas, eu tenho esse prazo que antecede o número de pagamentos, que é o prazo de carência. Então, eu vou ter, nos enunciados da renda diferida, 2 prazos para ficar atento. Então, prazo de carência, não estou fazendo pagamentos ainda, é o tempo que eu tenho até começar. Então, prazo de carência de 3 meses, vai passar 3 meses, depois eu vou começar a fazer os pagamentos. Aí eu vou ter o prazo de pagamentos, 10 parcelas, 10 prestações. Eu vou fazer, então, os 10 pagamentos a partir daquele momento. Tá? Então, muita atenção nesse detalhe. Na renda financeira diferida, a causa de alguns erros de cálculo, né, está aí a troca, né, às vezes do M, que é o prazo de carência, pelo N, que é o prazo de pagamentos, leva ao erro de cálculo. Né? Aí, professor, calculei e não achei a resposta aqui da diferida. Muitas vezes está nisso, tá? Então, muita atenção para não trocar um pelo outro. O prazo de carência é uma coisa e o prazo de pagamentos é outra. O prazo de pagamentos já está bem conhecido de vocês, né? Que é o nosso N, né? Número de parcelas, né? Número de pagamentos. Agora o M, aparece uma novidade, né? Não tinha nas outras fórmulas, né? Que é o prazo de carência, que é o tempo que a gente tem até começar a fazer esses pagamentos. Muita atenção, então, por quê? O N a gente vai usar em determinado momento e o M em outro lugar na fórmula. Então, eles não podem ser trocados um pelo outro. Tá? Muito bem. Relembrando, então, essa tabela que a gente viu lá no início das rendas financeiras, né? A gente viu essa tabela para identificar os termos da antecipada, os termos da pós-antecipada, e a diferida também tem seus termos, que facilita bastante a identificação dela, porque ela tem prazo de carência, então, necessariamente, ao ler o enunciado de uma renda financeira diferida, a gente vai encontrar o termo carência ou então prazo de diferimento, que é o tempo para começar a fazer os pagamentos. Então, calcule, né, o valor de uma determinada prestação, cujo número de parcelas serão 10, o valor tomado emprestado é X, né, e vai ter um prazo para iniciar os pagamentos, um prazo de carência de 3 meses. Bom, ficou fácil de determinar que é uma diferida, porque fala em prazo de carência, ou então prazo de diferimento. Tá? Aí a gente vai aplicar as fórmulas da diferida. Na diferida, não tem cálculo de montante, então não vai ter fórmula de montante na diferida. Na diferida, a gente tem fórmula do valor atual, o C, né, que é o valor do financiamento, o valor do empréstimo que está sendo tomado, e, claro, o valor da prestação, o R. Tá? Então, vão ser 2 fórmulas, né, o R e o C. Sendo que o C, o valor atual, ele é feito em 2 etapas, o cálculo. A gente tem a primeira parte do cálculo e a segunda parte. Então, tem 2 fases, tá? Para achar o valor atual. O R é uma fórmula só, certo? Muito bem. Dúvidas aqui, gente? Perguntas? Tranquilo isso? Tudo certo. Tudo certo? Legal. Então, quando vocês lerem lá carência no enunciado, renda diferida, tá? Não tem dúvida. Aí vocês vão pegar aquele arquivo, né, em PDF, material para consulta de fórmulas, lendo o enunciado, vocês vão direto nas fórmulas da diferida, tá? Lembrando que aquele material para consulta de fórmulas, ele está disponível para vocês lá no Moodle, mas eu também já coloquei ele ali no Classroom, né? Então, se vocês quiserem pegar esse arquivo pelo Classroom, é o mesmo arquivo, né? Está lá na barra atividades, né? No tópico material para consulta de fórmulas, está ali esse arquivo em PDF, que inclusive, né? É nesse arquivo que está as tabelas, né? FVA e FAC, que vocês já usaram, né? No cálculo das antecipadas e pós-antecipadas. Então, permanece aquele mesmo arquivo também para diferida, porque a gente também vai utilizar tabela aqui, né? Certo? Muito bem.
Então, primeiro passo, vamos ver as fórmulas do valor atual, né? Como a gente disse, para chegar no valor atual, são 2 passos de cálculo na renda financeira diferida, tá? Então, a aplicação da fórmula, ela se dá começando pelo cálculo do CM, chamado valor atual. Depois do CM, a gente vai para o C0, que é o valor na data da realização do financiamento do empréstimo. Então, a gente está regredindo aqui, tá? Então, quando eu faço o CM, eu estou considerando o período de pagamentos. Então, são 10 pagamentos. Naquele momento que eu comecei a fazer os pagamentos, qual é o valor naquele momento? Qual é o valor atual? Naquela data em que eu começo a fazer os pagamentos. Mas esse financiamento diferido teve carência. Então, eu tenho que voltar lá para a data inicial, onde eu fiz o financiamento, que é o C0, a data zero. Então, do início dos pagamentos, eu tenho que voltar esses 3 meses para descobrir lá na data zero qual era o valor emprestado. Porque teve juros, né? Nesse período de carência. Quando eu comecei a pagar, já passou os juros lá do período de carência, então o valor já foi outro, né? Na data zero, então eu tenho o valor inicial desse financiamento ou desse empréstimo. Certo? Tranquilo? Entendido isso, gente? Esses 2 passos? O que é o CM e o que é o C0? Sim. Tá. Muito bem. No cálculo do CM, então, nós vamos fazer a nossa prestação, o R, que multiplica a tabela FVA. Como se trata, né, de uma renda financeira em que a gente vai ter, por exemplo, empréstimo, né, a gente utiliza a tabela de empréstimos, de financiamentos, FVA, tá, para uma determinada taxa e um determinado período. Muito bem, prestação vezes o fator na tabela. Certeza que estamos olhando a tabela FVA. Então a gente tem que olhar lá o topo, né, o título da tabela sempre, porque tem uma outra tabela, né, que é a tabela de aplicações financeiras, e essa a gente não quer aqui, né, porque se a gente pegar da outra tabela, o fator vai ser errado, né, e o cálculo já vai ter um problema aí, certo? Muito bem. Então esse é o primeiro cuidado aqui, no primeiro passo do cálculo do fator, do valor atual, cuidado com o fator. Depois, no cálculo do segundo passo, para a gente achar lá o valor inicial, a gente vai fazer a divisão do CM, que é o valor que foi inicialmente calculado, por 1 mais a taxa elevado à potência da carência. O M é a carência, tá? Então, aquele cuidado lá dentro dos parênteses, a gente não pode somar o numeral 1, né, com o numeral taxa percentual. A taxa percentual a gente tem que converter para numeral. Então, segue fazendo a mesma coisa que a gente aprendeu desde o início, né? Então, se for 3%, divide 3 por 100, 3 por 100 é 0,03. Aí soma com o número 1, vai ficar 1,03. Aí sim, eu faço a potência. Então, eu vou ter que verificar no enunciado do exercício qual é o período de carência, né? Porque o período de carência é a potência aqui. É o M. A carência é de 3 meses, então eu vou elevar, no nosso exemplo aqui, 1,03, a potência 3. Eu vou ter o resultado dessa potência. Aí, com o resultado da potência, eu faço a divisão do CM, né? Para achar o C0, que é o valor inicial do financiamento, do empréstimo que foi feito. Tá? Então, esse passo a passo da matemática é muito importante. Primeiro resolve os parênteses, depois faz a potência, depois faz a divisão. Sempre lembrando que não podemos somar o numeral com o número percentual. Tem que converter o percentual para numeral. E não esquecendo de, aqui a potência é a carência. Tá? Então, quando a gente começou a falar da renda financeira diferida, a gente disse, muito cuidado, né, para não trocar o N pelo M, o prazo de pagamentos pelo prazo de carência. Porque a potência aqui, neste caso, da diferida, a potência é o período de carência. Então, alguns erros acontecem aqui, tá? O pessoal acaba utilizando o prazo de pagamentos aqui para potência e não é o prazo de pagamentos. Na diferida, é o prazo de carência que é a potência. Tá? Inclusive, peço aí, né, que anotem, né? Potência na renda financeira diferida, né, é feita com o prazo de carência M, tá? Para vocês não esquecerem desse detalhe. Muito bem. Vamos ao
primeiro exemplo, um detalhe importante primeiro, né? A renda financeira diferida, ela é considerada uma renda financeira pós-antecipada, tá, gente? Por quê? Por que a renda financeira diferida é considerada uma renda financeira pós-antecipada? Porque como é um financiamento e a gente vai começar a fazer pagamentos depois de um determinado prazo, então o pagamento é feito ao final desse período, né? Prazo de carência, né, é onde a gente vai começar a fazer os pagamentos. Então passa um período e ao final desse período a gente faz o primeiro pagamento. Então a renda financeira diferida é um tipo de renda financeira pós-antecipada, tá? Então esse detalhe aí é importante. Então agora sim, vamos ao nosso primeiro exemplo. Nesse exercício de exemplo, já no enunciado, a primeira coisa que está dita é qual o valor atual C? Se a gente parar a leitura aqui, a gente não sabe ainda, só nessa primeira parte do enunciado, a gente não sabe ainda se é uma renda financeira antecipada, pós-antecipada ou diferida, né? Pessoal, como eu tinha comentado para vocês, a nossa gestora, a Tamires, ia entrar, né, na conexão para conversar com vocês. Bom dia, gente. Obrigado, prof. Prof, eu te mandei o link da CPA, da pesquisa, para eles preencherem no teu e-mail. Se tu puder colocar ali no Classroom, eu te agradeço. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se já chegou, e aí eu já coloco no Classroom, então. É isso. Bom, gente, então, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, bom dia. Sim, bom dia. Estou aqui dia. representando as diretoras das escolas de vocês. Eu sou diretora aqui da QI de São Leopoldo, né? E, primeiramente, vocês estão... É TGA, prof, essa disciplina? É matemática financeira. Matemática financeira, certo. Gente, então, o que a gente está fazendo, tá? Devido aí à nossa distância, né? Vocês estão quase aí terminando o curso online. A gente está fazendo uma pesquisa, a gente havia colocado ela lá no portal, no Moodle, mas a gente viu que a gente não conseguiu atingir todos os nossos alunos, porque 800 alunos apenas haviam respondido, né? Então, a gente resolveu entrar nas aulas, né, para conversar com vocês e para pedir que vocês façam a avaliação, né? O prof. Luciano está colocando aí no Classroom. A gente vai dar 15 minutinhos para vocês. É bem rapidinho, no máximo 15 minutos, né? Para vocês preencherem essa pesquisa. Depois a gente vai dar uma devolutiva para vocês, né? É para a gente saber aí se de fato a gente está entregando o produto que vocês estavam esperando, como tá essa relação aí do curso online, que é uma novidade, né? Essa aula para todos nós. A gente fez a pesquisa e apenas 28% dos alunos quiseram voltar, mas a gente está fazendo, então, essa nova pesquisa e eu peço a colaboração de todos vocês para entrarem agora ali e já preencher ela. A gente aguarda daí, prof, 10 minutinhos? 10 minutinhos ele já preenche, é 9h39. Sim, e tranquilo. 9h49 o pessoal pode, são 19 alunos, colocando aqui no chat que já realizou, para a gente ver todo mundo que findou ela, então. Certo, pessoal? Tudo certo, gente? Vão preencher para mim agora? Tudo. Tá certo. Então tá, a gente vai Sim, para vocês preencherem. O prof já colocou ali o link da pesquisa no chatzinho, tá? Assim que vocês fizerem, vocês nos confirmem daí, por favor. Tá, a gente está nos dois lugares, tá? Tá lá no Classroom postado e tá aqui no chat. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer 100% da turma aí, todo mundo respondendo, né? Para atender a essa necessidade, certo? Isso aí, eu acho que eles vão ganhar até meio ponto, né, professor, para quem responder. Olha só, viu? Quem responder a pesquisa aí, precisou de nota no final, aí o professor dá um bombom. A gente vai pensar com carinho, né, Luciano? É, com certeza. No mais, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí na matemática financeira. Esses alunos são os meus guerreiros do sábado, aí, eles me aguentam aí. Manhã e tarde, como é segundo ciclo, né? Sim, é. Então tem 2 períodos de aula.
Olha só, ali na pesquisa que é para escolher manhã, tarde e noite. O que eu boto? De manhã, teu turno. De manhã? Tá. Sim. É que a dúvida deles, Tamires, é porque eles são turno integral, né? Eles têm aula manhã e tarde, mas coloquem manhã todos, né? Sem problema nenhum. Acho que vai ficar entendido. Mas é que a turma deles é vinculada ao período da manhã. Isso. E eu entro na tua turma de departamento pessoal na segunda noite, tá, prof? Como eu te expliquei, eu não tô com turma de departamento pessoal. Eu tô com uma turma de TGA na segunda-feira de noite, na filial 9, tá? Inclusive, então tá errado isso daqui na planilha. Inclusive, a turma de departamento pessoal foi a turma anterior, né? Ela já fechou. Provavelmente os alunos que estavam em departamento pessoal estão fazendo agora a disciplina de treinamento e desenvolvimento. Porque o EAD de departamento pessoal já fechou. Deve estar desatualizada a tabela, provavelmente, Tamires. Pois é, vou conferir isso de novo. Então, depois dá comigo, fazer as coisas lá na Estão conseguindo, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida? Não, nenhum, tudo certo. Quem já tiver respondido, para a gente ter uma ideia, a gente vai colocando um certinho, um ok ali no chat, para a gente ter uma ideia se já, dos que já responderam, tá? E essa turma só tem 19 alunos? 18 alunos? Prof? Isso, se não me Ou tem engano. bastante faltante hoje? Deixa eu te confirmar aqui, eu vou abrir a chamada, mas é por aí, tá? O número de alunos na turma. É que nós temos, são 3 filiais, né? Tem alunos Sim. da filial 2, A 11 e 2, a 18. 11 e a 18, né? Isso.
Na 18 tem 4 alunos. Na 2 tem 5, já são 9. E na 11 tem 2, dá mais 11. Tem mais uma turma da 18, tem mais 10, dá 21. Faltando bem pouquinho. Isso. Ainda tem alunos que estão ali na chamada e que não estão frequentando, né? Deve ter ali uns 2 ou 3 que estão na relação e não frequentam. Já agradeço aos que colocaram ali, que responderam. Muito obrigada. Essa pesquisa estava no portal do aluno antes, Tamires. Sim, prof, só que de todos os nossos alunos a gente não conseguiu nem 1000 respostas. Sim. Pessoal, algum de vocês já tinha respondido antes essa pesquisa lá no portal? Só para ter uma ideia. É. A gente acredita que tenha dado algum problema de sistema que não tenha aparecido para todos, mas acreditamos que ainda assim, para que todos que apareceram, ainda nem todos preencheram, né? Sim, sim. O Matheus no chat respondeu, o Arthur não tinha respondido ainda, a Renata também é. Então, acabou passando desapercebido para alguns aí, né? É. Precisam de mais uns minutinhos, gente? Como tá as respostas aí? Sim. Mais 5 minutinhos, então, prof. Pode Tá. ser? Pode ser. Pela contagem no chat ali, os que deram um ok ali já foram 9, né? 9 responderam. É. A Alice e o Renan também já responderam, então são 11 já.
Patrícia também respondeu, já são 12. Ana Paula e a Karen também já mandaram um chat ok, então já são 14 respostas. Mais 2 minutinhos. E aí a gente agradece os que preencheram. Certo. Vou aproveitar esses 2 minutinhos para ele pegar uma água e já volto. Tá certo, prof. Pessoal, o restante está finalizando? Priscila está conectando. Bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia. Priscila, aproveitando que tu está entrando, a Tamires, que é a nossa gestora, ela está fazendo uma pesquisa CPA. Bom Tá? dia, Priscila. Bom dia. Se tu puder responder para a gente, tá ali no chat. Mas, prof, então, vamos pedir para quem não, né, não conseguiu preencher, que preencha sem falta. Mas daí não vou tomar mais o tempo da tua aula, né? Certo. Para que seja um sábado bastante proveitoso. Um bom sábado para vocês. Obrigado para os que preencheram. E a gente fica à disposição. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado, Luciano. Obrigado, Tamires. Um bom trabalho aí. Tchau, Para tchau. nós. Certo, gente. Obrigado aí pelas respostas. Quem não terminou, né, quem não fez ainda, por favor, depois faça ali. Priscila, não sei se a Priscila vai achar no chat, porque a Priscila entrou agora, talvez as mensagens anteriores não apareçam, né? Não. Então,
foi postado lá no Classroom também, Priscila, o link, tá? Tá, Então, dou uma olhada lá. isso, assim que tu puder, entrar no link da pesquisa e responder, tá? Uhum. Certo, Deixa valeu. isso. Obrigada. Pessoal, então vamos continuar, né? Vamos continuar nossa aula. Tivemos uma pequena paradinha, a gente estava começando o primeiro exercício de exemplo, né? A aplicação da fórmula do valor atual, né? Que é feita em 2 etapas, tá? Então, a gente estava começando aqui com o primeiro passo, né, que é a leitura do enunciado, uma atenção especial aos termos, né, que a gente encontra no enunciado. E a gente viu aqui nesse enunciado que já começou aqui com o valor atual C. Então, a gente não sabe, né, nessa primeira parte do enunciado, se trata de uma antecipada, de uma pós-antecipada, ou então de uma renda financeira diferida, porque nas 3 rendas, todas elas têm o cálculo do valor atual, né? Na antecipada tem cálculo de valor atual, na pós-antecipada tem, na renda diferida também, né? Bom, então a gente precisa continuar essa leitura com atenção para fazer essa verificação. Então, pede para calcular o valor atual de uma renda de 10 termos mensais, os termos sejam os pagamentos, né? São 10 pagamentos, então o nosso M, né? São 10 parcelas, 10 pagamentos. De R$200, então, se estou fazendo 10 pagamentos de R$200, eu estou fazendo o pagamento da prestação, da parcela, o R, né? Com 3 meses de carência. Muito bem, aqui a gente achou o termo carência, então significa que é o cálculo do valor atual da renda financeira diferida, por causa do termo carência, né? Então, as rendas financeiras diferidas vão usar prazo de diferimento, prazo de carência. E aqui a gente define, então, que é aquela fórmula que se faz em 2 passos, né? O valor atual CM e C0, tá? Prazo de carência 3 meses, então o M é 3. Lembram que da fórmula do valor atual tem lá a potência, e aí, no caso, a potência é o prazo de carência, vai ser o 3 aqui, tá? A taxa I, 5% ao mês. Então, temos todos os elementos necessários para calcular o valor atual C na renda financeira diferida. Então, vamos ver o exemplo da aplicação das fórmulas neste exercício. Muito bem. São 2 etapas, então, né? A primeira etapa, cálculo do CM. Lembram? O CM é o quê? É o momento que a gente começa a fazer os pagamentos, tá? Ainda não é o valor lá do início, né? Então, o valor atual no início dos pagamentos. Então, a gente precisa calcular ele primeiro. É a prestação, R$200, o R, vezes o fator da tabela FVA, para a taxa, está ali no enunciado, né? A taxa é 5, e o número de parcelas, o N, é 10. Então, a gente vai lá, pega a tabela FVA, certeza que está olhando a FVA, né? Para não pegar outra tabela. Procura ali no cabeçalho a taxa 5% e vai até o N10. Então, lá para a taxa 5, o N10, a gente acha o fator, tá? Aí na tabela de vocês, no arquivo em PDF, material para consulta de fórmulas. Eventualmente aí, né, tem que dar um zoom na tela para conseguir olhar melhor esse número, né? Mas o número encontrado aí é 7,72173. Relembrando, fator a gente nunca arredonda, então usa todas as casas depois da vírgula, sem tirar nenhuma, sem fazer nenhum arredondamento, tá? Então, a parcela de R$200 vezes esse fator vai dar um valor de R$ 1.544,35. Então, esse é o valor da dívida, né? O valor inicial, né? Lá quando começa a fazer os pagamentos, tá? Mas qual era o valor no início? Qual era o valor colocado no início? É antes do prazo de carência, então a gente precisa anteceder esse prazo de carência. E aí vem a segunda fórmula, né, que é o C0, que é o valor inicial, a data zero, quando é que começou, né, essa renda financeira. Então, CM calculado, 1.544,35, que é o resultado do cálculo do primeiro passo, dividido por 1 mais a taxa. Lembra, né, gente? A gente não pode somar numeral com número percentual. Então, a taxa é dada em percentual, é 5%. Tem que converter o 5% para numeral. 5% é 5 dividido por 100, é 0,05. Aí soma o que está dentro dos parênteses primeiro, vai ficar 1,05. Eleva a potência do período de carência. O período de carência é 3, né? Está ali no enunciado. 3 meses de carência.
Então, é 1,05 elevado à potência 3, o que vai dar 1,15763. Aí divide, né, o CM calculado pelo valor que resultou da potência. E vai dar, então, o valor atual, né, o valor inicial, lá na data zero, R$ 1.334,06. Então, esse é o valor lá no início, né, dessa renda financeira. Então, depois dos 3 meses de carência, esses 1.334,06 já era 1.544,35. É isso que significa, né? Essa diferença existente entre os dois valores. Lá no C0 era um valor, quando eu comecei, depois já incidi os juros, né, do período de carência, quando eu comecei a fazer os pagamentos, 1.544,35. Tá? Ficou tranquilo esse primeiro exercício, gente? Alguma dúvida? O entendimento desse raciocínio, como é que ficou? Tudo certo. Legal, Renata. Tranquilo. Legal, Renata. Arthur também mandou tranquilo no chat. Amanda também bem tranquilo. O Juan colocou bem explicado. Legal, Juan. Muito bem, gente. Claro, né? É um exemplo, é um passo a passo. Depois, né, na hora de fazer os exercícios, surge o desafio, né? Da gente lembrar de fazer esse passo a passo certinho, tomando esses cuidados. Então, por isso os exercícios no segundo momento, né, são tão importantes, né? Para a gente atestar aí, consegui entender mesmo, estou fazendo certinho, passo a passo, estou chegando no resultado. A gente começa a ter as dúvidas e as perguntas, né? Tem que refazer para achar, e aí a gente faz o aprendizado de outra forma, nesse segundo momento da aula, de forma prática, né? Com vocês exercitando. Mas vamos vendo os exemplos, né? Para a gente depois poder fazer o nosso cálculo individualmente. Vamos lá a outro exemplo de aplicação da fórmula para o valor atual de uma renda financeira diferida. De novo, a mesma coisa, né? A gente começa a ler o enunciado e diz que tem que calcular o valor atual. Mas, de novo, o valor atual tem na antecipada, tem na pós-antecipada e tem na diferida. O que vai diferenciar aqui, na leitura desse enunciado, é procurar o termo carência, né? Então, no enunciado tem lá, tá lá no finalzinho, né? Com carência. Então, a gente vai saber que é o valor atual da diferida, porque diz lá o termo carência, e a diferida tem aqueles 2 passos que a gente já viu, tá? Claro que a gente precisa dos outros dados, né? Então, calculo o valor atual de um financiamento, feito em 20 parcelas mensais, é o nosso N, né? Então, vão ser pagas 20 parcelas, é o N, é o prazo de pagamentos, né? Número de parcelas. No valor de R$ 1.500, então são 20 parcelas, 20 pagamentos de 1.500, então os 1.500 é o nosso R, né, é a prestação, é a parcela. Negociado a taxa de 3% ao mês, com uma carência de 15 meses. Então, nessa situação aqui, né, quem está fazendo esse financiamento, só daqui a 15 meses vai começar a fazer os pagamentos. Quando começar a fazer os pagamentos, passados esses 15 meses, serão quantos pagamentos? 20 prestações, né, de 1.500. Tá? Para calcular o valor atual, então, a gente faz a primeira etapa, que é o CM. O CM, o que é? É o valor que a gente está começando a pagar, né, passado o período de carência. Tá? Então, é a primeira parte. Então, a gente está descobrindo, naquele momento, quando a gente começa a fazer os pagamentos, qual é o valor daquela dívida naquele momento. Tá? Então, o CM. R, o valor da prestação 1.500, vezes o fator da tabela FVA. De novo, né, tem que ter certeza que está olhando a tabela FVA. Olhar lá para a taxa 3% e o N20 para achar o fator, né? Nesse caso, o fator é 14,87747. Aí sim, multiplica o fator pela prestação. Naquele momento, quando começa a fazer os pagamentos, né, o valor da dívida é 22.316,21. Tá? Então, passou os 15 meses, eu vou começar a fazer o pagamento das 20 prestações. A dívida naquele momento é 22.316,21. Mas qual era o valor da dívida lá no início? Né? Antes da carência de 15 meses, lá na data zero, quando foi feito o empréstimo, a gente precisa fazer a segunda etapa, que é o C0. Tá? É o valor na data zero, no primeiro dia, né, em que foi feito o empréstimo, o financiamento. Então, a gente vai pegar o CM calculado, os 22.316,21, e vai dividir por
1 mais a taxa elevado à potência da carência. Lembrando que o M é a carência, tá? Então, 1 mais a taxa 3%, a gente tem que converter a taxa para numeral, de novo, né? Não se soma o numeral 1 com uma taxa, então a gente tem que converter para numeral. 3%, 3 por 100 é 0,03. Vai ficar, então, somado com o número 1, 1,03. E a carência é 15 meses. Então, é 1,03 elevado a 15, o que vai dar, como resultado da potência, 1,55797. Agora sim, a gente divide o CM pelo fator, pelo valor da potência que a gente encontrou. Vai dar um valor inicial, lá na data zero, no primeiro dia desse financiamento, né, quando ele estava sendo feito, 14.323,90 era o valor desse financiamento, dessa dívida que estava sendo contraída. Tá? Então, no dia do financiamento, foi feita a dívida. Essa dívida era 14.323,90. Passou 15 meses de carência. Quando passou esses 15 meses de carência, vai fazer o primeiro pagamento, a dívida já está em 22.316,21. E aí vai começar a pagar as 20 parcelas para liquidar essa dívida. Tá? Nesse segundo exemplo, gente, surgiu alguma dúvida? Alguma pergunta nova? Tudo tranquilo. Legal? Tranquilo. Muito bem. O passo a passo é simples, né? Até a forma da gente encontrar no enunciado é mais tranquila, né? Tem menos coisas para a gente observar do que tinha na antecipada e na pós-antecipada, né? Então é bem mais tranquilo nesse sentido. Vamos a um terceiro exemplo de cálculo do valor atual. Então, mesma técnica, o valor atual não define antecipada, pós-antecipada ou diferida, tem que procurar os termos, né, no enunciado. Nesse caso, como fala carência, já sei que então são aquelas duas etapas da renda diferida, tá, para o valor atual. Esse financiamento é feito em 12 pagamentos, 12 parcelas mensais, e as parcelas são de 2.299. Então, eu vou pagar 12 vezes de 2.299, numa taxa de 2,5% ao mês, um período de carência de 12. Então, a carência também é 12, né? Eu vou levar aí um ano para começar a fazer esses pagamentos. Então, eu vou fazer uma dívida em janeiro, por exemplo, e vou começar a pagar essa dívida só em janeiro do ano que vem. Eu vou ter 12 meses de carência para começar a fazer os pagamentos. Quando eu começar a fazer esses pagamentos, serão 12 pagamentos, ou seja, passarei mais um ano, né, pagando mês a mês essas parcelas de R$ 2.299. A gente precisa fazer, então, passo a passo. A primeira etapa, o CM, aquele valor. Lá, quando eu começo a fazer os pagamentos, qual era o valor da dívida? Então, é o R, as prestações, 2.299 vezes o fator da tabela, para a taxa 2,5 e o N 12. Então, certeza que está olhando a tabela FVA, taxa e o N do exercício. A gente acha, então, um fator de 10,25776. Multiplica o valor da prestação. Quando eu começar a fazer os pagamentos, né, depois do período de carência, o valor da dívida está em 23.582,59. Tá? Qual era o valor da dívida no início, no primeiro dia, lá quando a dívida foi feita? A gente tem que fazer o C0, né, que é o valor atual, C0, na data zero, na data do início do financiamento. Então, é o CM calculado, 23.582,59, dividido por 1 mais a taxa. A taxa é 2,5%. Então, ela fica 0,025, soma com o número 1. Vai ficar 1,025 elevado à potência da carência. Nesse exercício, a carência é 12. Então, vai ficar 1,025 elevado a 12, que resulta em 1,34489. Divide o CM pelo resultado da potência e a gente acha um valor inicial, lá na data zero, né? No dia que começou a dívida, no dia que fez o contrato desse financiamento, a dívida era 17.534,96. Na data zero, no primeiro dia. Aí agora, né, passou os 12 meses de carência, vai começar a fazer o primeiro pagamento. Aí a dívida é aqueles 23.582,59, e aí vai pagar, né, 12 prestações de 2.299. Certo? Muito bem.
Tivemos aí 3 exemplos, né? O mesmo passo a passo, só foi mudando ali os valores para a gente fixar bem, né? Essa sequência, esse passo a passo, tá? Agora, gente, vamos à fórmula da prestação. Bom, a gente viu, né? Como chegar no valor atual, mas precisamos também ver como calcula, né, o R, que são as parcelas pagas nesse tipo de financiamento, tá? Então, para o cálculo da prestação da renda diferida, a fórmula é dada por R igual o valor inicial, né? Esse C aqui é o valor lá da data zero, né? Quando a gente está contraindo a dívida, então, o valor atual C na data zero. Abre parênteses, 1 mais a taxa, segue aquela regra, sempre, toda a vida, né? Na matemática, a gente não soma o numeral com percentual, tem que converter a taxa para o numeral, aí sim soma com o número 1. O resultado dessa soma, a gente vai, então, elevar a potência do período de carência, né? Nunca esqueçam disso. Aqui, a potência, na renda diferida, é o período de carência, o M, tá? Depois, então, resolvida a parte de cima, né, da fórmula, a gente vai dividir pelo fator da tabela FVA que a gente vai encontrar para a taxa e o N dado no exercício. A taxa, né, é a taxa do financiamento, é o percentual do financiamento, e o N é o número de prestações, o número de parcelas que serão pagas. Então, a sequência matemática aqui é essa. Primeiro eu resolvo, na parte de cima, o que está entre parênteses, tá? 1 mais o valor da taxa convertida para numeral. A soma desses valores, a gente eleva a potência. O resultado da potência, a gente multiplica pelo valor atual. Aí sim, esse resultado final, a gente vai dividir pelo fator da tabela, tá? É sempre essa sequência, né, matemática aí, tá? Primeiro parênteses, depois a potência, depois a multiplicação e, por fim, faz a divisão, certo? Muito bem, vamos a um exemplo de exercício para aplicação da fórmula, né, da prestação. Qual o valor da prestação R? Bom, lendo só o início do enunciado, fala em prestação R. Tem prestação R na antecipada, tem prestação R na pós-antecipada e tem prestação R na diferida. Como é que eu sei que eu vou aplicar a fórmula da prestação da diferida? Eu tenho que procurar qual termo no enunciado? Carência, né? Carência ou prazo de diferimento. E está aqui no finalzinho do enunciado, né, que é com carência. Então, eu sei que a fórmula da prestação a ser aplicada aqui no enunciado é da renda da diferida, né? Então, a prestação da diferida, tá? Calcule o valor da prestação a ser paga por um financiamento no valor de R$ 14.323,90. Esse é o valor do financiamento, é o nosso C0, tá? No prazo de 20 meses, ou seja, o meu N, né? O número de prestações, o número de parcelas que eu vou pagar, é 20. Negociado a taxa de 3% ao mês, com carência de 15 meses, ou seja, passados os 15 meses, que é o período de carência, aí que eu vou começar a fazer os pagamentos das 20 prestações, tá? Muito bem. E aqui a gente vai aplicar, então, a fórmula da prestação da diferida, porque pede o cálculo da prestação com período de carência. Então, a fórmula da diferida é essa que a gente viu agorinha, né? R igual ao valor atual, que multiplica 1 mais taxa elevado à potência da carência, M, sobre a tabela FVA. Muito bem. Está ali no enunciado, então, o valor atual, 14.323,90 centavos, vezes, abre aspas, ou abre parênteses, melhor dizendo, né? 1 mais a taxa é 3%, 3% é 0,03, soma com o número 1 fica 1,03, fecha parênteses. Potência é o prazo de carência, tá? O prazo de carência está ali no enunciado, no finalzinho do texto, né? Com carência de 15 meses. Então, eleva a potência de 15. Tá? Muito bem. Então, 1,03 elevado à potência de 15 fica 1,55797. Então, o segundo passo vai ficar assim, o valor atual que multiplica o resultado da potência ali, né? Embaixo, na parte de baixo da divisão, fica o fator. O fator da tabela é FVA. Então, a gente tem que ter certeza que está olhando a tabela certa, né? Sempre olhem o título da tabela, é a tabela FVA, porque a fórmula pede essa tabela, né? Taxa 3, no cabeçalho a gente usa ali, então, a taxa 3, vai lá, procura a taxa 3, achou a taxa 3, aí desce, então, até o N
20, né? Lá para a taxa 13 e o N20, a gente vai achar o fator 14,87747. Sequência matemática. Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação na parte de cima da divisão, né? O valor atual vezes o resultado da potência deu 22,316 com 21. Aí sim eu divido esse valor pelo fator e nós achamos então uma prestação de R$ 1.500. Tá? Então esse é o valor da prestação a ser paga para esse financiamento, né, de 14.323,90. Vão ser 20 parcelas, 20 prestações de R$ 1.500. Tá? Muita atenção com o fator, tá, gente? Porque esse fator aqui, 14,87747, a gente não pode arredondar, a gente não pode usar menos casas, tem que usar todo o número conforme ele está na tabela. Muita atenção também, porque esse fator, a gente só acha ele para essa taxa e esse período na tabela FVA. Porque se a gente olhar na outra tabela, essa mesma taxa, esse mesmo período, é outro fator. E vai dar errado, porque aquela tabela é de aplicação, né? Essa tabela aqui é que é de financiamento, a FVA, pedida na fórmula. Muita atenção quanto a isso sempre, tá? Cuidado também, gente, com a potência aqui, né? A potência aqui é a carência. Então vejam que nesse exercício a gente tem dois prazos, né? Tem o prazo de carência 15 e tem o prazo de pagamentos, que é 20. Se eu trocar a carência, que é 15, pelo prazo de pagamento, que é 20, também vai dar outra resposta, né? Vai dar erro no cálculo. Então, é um detalhe importantíssimo para vocês estarem atentos, né, para achar aí a resposta correta. Então, a fórmula é simples, né, a aplicação da matemática aqui, né, também é tranquila, mas a gente tem esses cuidadinhos aí, com a potência, né, que é a carência, e usar sempre a tabela FVA, nesse caso, para achar o fator correto, tá? Vamos a mais um exemplo? Nesse exemplo, pergunta, qual o valor da prestação R? Não sabemos ainda se é antecipada, pós-antecipada ou diferida, e a gente procura no enunciado aqueles termos, né? Bom, na carência, a gente sabe que a prestação R é essa fórmula, né? R igual a C, que multiplica 1 mais a taxa elevado à potência M sobre FVA. Então está aqui, né? Enunciado o termo carência. Muito bem, definimos a fórmula. A ser paga no financiamento no valor de 30 mil, então é o nosso C, né? O valor do financiamento. No prazo de 18 meses, é o nosso N, né? É o número de pagamentos que vai ser feito. Negociado a taxa de 3% ao mês, com uma carência de 12 meses. Então, eu vou ter 12 meses, né, para começar a fazer esses pagamentos. Então, passa 12 meses, aí depois de 12 meses eu começo então a pagar. Quantas vezes eu vou pagar depois de transcorrido esse prazo de 12 meses? Eu vou pagar 18 parcelas. Então, passa 18 meses, quando passou 18 meses, pago a primeira parcela e vou pagar mais, né, 17 depois dessa, são 18 parcelas. Tá? Muito bem, aplicação da fórmula, o valor atual, C, 30 mil, vezes 1 mais a taxa. A taxa é 3%, então vai ficar 0,03. 1 mais 0,03, 1,03. Elevado à potência da carência. Carência é 12, né? Então, 1,03 elevado à potência 12 dá 1,42576. Multiplica pelo valor atual 30 e a gente acha, então, o valor 42.772,80. E vou dividir pelo fator da tabela FVA, 13,75351. Como é que a gente achou esse fator 13,75351? Olhando lá na tabela FVA a taxa 3 e o N18. Tá? Então faz a divisão e o valor da prestação ficará em R$ 3.109,96. Tá? Então serão pagas 18 parcelas nesse valor. 18 meses pagando todos os meses esse valor. Tá? Por ter pego emprestado os 30 mil. Né? Essa é a ideia da renda financeira diferida para o cálculo das prestações. Vamos a mais um exemplo, gente. Calcule o valor da prestação a ser paga num financiamento no valor de 10.150 no prazo de 18 meses, negociada a taxa de 5% ao mês, com carência de 3 meses. Muito bem. Está pedindo o valor da prestação, é o R.
é o R da diferida, porque está ali no finalzinho, né, com carência, tá? E a gente sabe a fórmula a ser utilizada. Nós temos o valor do financiamento, né, que é o nosso C, está aqui, 10.150. A gente tem o N, né, que é o prazo de pagamentos, 18. A gente tem a taxa, que é 5, e a gente tem a carência, né, o nosso M, que é 3 meses. Vai ser a nossa potência, né, elevado a 3, tá? Então, aplica a fórmula C, que multiplica 1 mais a taxa, elevado à potência de M, carência, divide pelo fator da tabela FVA. Tá? Então, os 10.150 vezes 1 mais a taxa, né, 1 mais, taxa de 5% fica 0,05, elevado à potência 3, divide por fator da tabela para taxa 5, N18. 1 mais 0,05, vai ficar 1,05, elevado à potência 3, então fica 1,15763. Dividido pelo fator da tabela, FVA, taxa 5 N18. Olhando a tabela, nós encontramos o fator 11,68959. Na sequência da matemática, primeiro o que a gente faz? A multiplicação, né? Na parte de cima da divisão. Então a gente tem essa multiplicação aqui. 10.150 vezes o valor da potência. Fica 11.749,94. Aí sim, agora, esse valor eu divido pelo fator. E vamos encontrar uma prestação, então, neste caso, de R$ 1.005,16. Então, depois dos 3 meses de carência, eu vou começar a pagar as 18 parcelas de R$ 1.005,16. Certo, gente? Tranquilo? Como é que ficou aí a renda financeira diferida para vocês? Tudo certo? Ficaram com Tranquilo. Tudo certo. Tranquilo. Legal. Arthur também mandou tranquilo no chat. Muito bem, gente. Então, muito simples a princípio a renda diferida, né? Frente às outras, né? As outras tinham mais coisas para a gente cuidar, observar, uma quantidade de fórmulas maior, né? Uma quantidade de termos ali que a gente tinha que estar mais atento. Agora, na diferida, né? Falou em carência, já sei que são as diferidas. Na diferida, falando em carência, falou em valor atual, o cálculo do C em 2 etapas. Falou em carência, pediu o valor da prestação, é o R. Simples, né? Direto. E nos cálculos, a gente tem que ter aquele velho cuidado que a gente já sabe, né? Do 1 mais a taxa. Não podemos somar um numeral com um percentual. Então, sempre converte, né? O percentual para numeral para poder somar. E na hora de fazer a potência aqui na renda diferida, a potência é o prazo de carência, né? É diferente das outras fórmulas que usava a potência, né? Eram os prazos de pagamento. Aqui não, aqui a potência é o prazo de carência. Muito cuidado em relação a isso. E aquele, né, cuidado especial com um fator, né? O fator aqui utilizado na renda financeira diferida é o fator da tabela FVA. Certo, gente? Muito bem. Certinho. Estando tranquilo para vocês, gente, a gente vai então para o nosso intervalo, pode ser? Pode sim. Tá, então a gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos para vocês tomarem um café. Hoje está mais friozinho, né? Então tomar um cafezinho quente aí, dar uma esquentada, né? Também dá tempo de fazer um lanche rápido, né? Não dá para comer muita coisa, mas um lanchezinho rápido dá. E aí em 15 minutos a gente volta então para fazer a nossa chamada. Lembrem, né? Nossa chamada é ao vivo. Então, é importante que vocês estejam, né, conectados no momento da chamada. Sei que, eventualmente, alguns, no momento do intervalo, desconectam para voltar depois do intervalo. Mas, né, às vezes, demora um pouquinho, daqui a pouco já passou seu nome na chamada, né? Então, se puderem, não desconectem na hora do intervalo para a gente poder fazer a nossa chamada, tá? Então, depois da chamada, nós vamos ter os nossos exercícios no Classroom, tá, gente? Então, só fecha o microfone e a câmera aqui, daqui a pouquinho eu abro, no meu são 10h26, então a gente vai voltar do intervalo, 10h37. É isso? Estou bem de cálculo ou não?